Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Pois é, uma vez mais no ar, o seu Impermanências. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que eu quero em especial como amigo de muitos anos e chama-se Fernando Fausto Rodrigues Cristóvão. Silva. Falta o Silva. Então vamos a uma breve apresentação. Desde miúdo, ligado aos fios e ao som, por via da atividade comercial do pai, que foi mentor da atividade rádio que daria origem ao Rádio Clube de Angra e seu cofundador, Fausto Rodrigues Cristóvão. Tirou o curso geral de Administração e Comércio da antiga Escola Industrial e Comercial de Angra do Heroísmo. Curso de Eletromecânica na Escola Profissional de Xabregas, Lisboa. Diversos cursos escotistas, formação de primeiro socorro, Cruz Vermelha Portuguesa, sócio fundador e técnico responsável da Agência de Publicidade e Emissão via RCA da Ratel Publicidade, sócio fundador e técnico responsável da Rádio Horizonte Açores, foi proprietário da marca Bota Capa Tem, a exploração de bares e caravana bar ambulante, sócio fundador agora proprietário da Ratel Comunicação e Eventos proprietária e Ratel da Web Rádio e Ratel Web Vídeo, sempre ligado aos assuntos técnicos, mas desde 2015 deu voz a um programa na RWR, nos programas de fados e Rádio Face. Atualmente ligado a uma nova associação de escuteiros de nome União de Escuteiros Portugueses, tendo sido eleito para responsável da região Açores e membro do Conselho Jurisdicional da UEP. E, como não podia deixar de ser, é incontornável, nesta sua apresentação, o meu pedido diz que é bom rapaz. Fernando, bem-vindo ao programa Impermanências. Ora, muito boa tarde e obrigado por este convite. Aproveitaste a minha vinda fugaz à terceira e pronto, cá estou com muito gosto, partilhando este espaço com um amigo. E como disseste, de longa data, éramos crianças de escola primária, etc. De modo que é um grande prazer estar aqui contigo. Olha, o prazer é todo meu e até porque, por duas razões fundamentais, também o prazer ainda é maior. Primeiro, pelo este amor à radiofonia. Sim. Tu mais aos fios, depois tornaste por obrigação de percurso de vida realmente à rádio, à locução também. Na altura em que te conheci e que te vi prosperar no mundo da rádio, estavas mais ligado aos aspectos técnicos. Era. Acompanhaste muitas vezes também, não só nos aspectos técnicos, mas também no apoio da amizade que me deste no interior, por exemplo, da Rádio Horizonte. O que acontece é que para mim é um grande prazer receber não só o amigo, mas este técnico que tem muito para dar, para informar, julgo eu, e esta proposta torna-se uma realidade no Impermanências hoje. Já voltamos. Ok. Até a memória te pode levar, diz-me um pouco sobre todo o processo, do que te lembras do teu pai relativamente ao que ele fez na sua vida profissional, particularizando aqui a questão do Rádio Clube de Angra e da função que ele desempenhou e muito bem na sua fundação. Quer dizer, os anos vão passando e há coisas que vão se perdendo da memória, mas lembro-me de muitas vezes, mas aqui eu tenho que fazer um à parte, eu podia saber muito mais, podia ter muito mais informação, mas aquilo que é nosso, normalmente temos a tendência de não escutar porque é maçudo, porque é repetitivo e não sei o quê. E às vezes o meu pai começava a falar sobre o assunto, a meu pedido, que era para ver se havia coisas novas, e ele ia buscar sempre ao princípio. Portanto, acabava por me aborrecer, porque era sempre a mesma conversa, e eu acabei por não perguntar muito mais sobre o assunto.
No entanto, lembro-me perfeitamente dele mencionar que achou curioso as vozes saírem, as músicas saírem das caixinhas mágicas dos rádios. É preciso não esquecer que naquele tempo eram válvulas, Exatamente. rádios grandes, ligava-se o rádio, tinha que se esperar um bocadinho para começar a ouvir o som. E aqueciam imenso, era quase como um aquecedor de sala, e portanto temos que localizar-nos a dificuldades que tinham de arranjar equipamento, os componentes para se fazer qualquer coisa. E ele queria fazer, mas não sabia como, e tirou um curso por correspondência de rádio naquela altura, para reparar os rádios. Rádio montador, que era assim que se chamava na altura. Ele tirou o curso e durante o curso juntou-se com o Sr. Belmiro Rocha, que eram amigos de infância e de morada perto um do outro, e lá foram conseguindo arranjar uns componentes aqui, uns componentes ali. Depois ouviram falar que na sucata, nas lajes, os americanos punham para lá muitas coisas de equipamentos de aviões e disto e daquilo. E eles, a muito custo, lá iam às lajes, porque imagina-se que as estradas não eram como hoje, os carros não eram como hoje. Lembro-me dele me falar muitas vezes que ia fazer coisas de som e não sei o que, era de carroça, puxada a cavalo, que vinha com a lamparina já depois dos bailes acabarem, de noite e tarde e não sei o quê. Portanto, o que é importante aqui é ver que a dificuldade do tempo em que isto tudo nasce na cabeça dele com o Belmiro. E, portanto, conseguiram os componentes, um chassi, montaram as coisas e começaram a ter umas emissões que ouviam ali na redondeza. Minha tia ia para a sala, o meu tio Fernando ia para um outro quarto, meio desconfiados que aquilo não iam dar nada, depois iam para cima do teto meter antenas, partiam telhas, meu pai levava umas palmadas da minha avó. Quer dizer, há uma série de coisas que na altura eu achava fantástico, mas como acabava por ser repetitivo, acabava por não me interessar em escutar muito mais. Já no tempo da Ratel, da Rádio Horizonte, eu pedi a ele e dei-lhe um caderno e disse ao pai, passe para papel todas as suas memórias sobre a questão do início do Rádio Clube, etc. Eu tenho uma imensa pena porque o meu irmão, uma vez, fez uma limpeza lá em casa depois do falecimento do meu pai e muitas das coisas, provavelmente ele desconhecia da existência desse caderno e o caderno nunca apareceu. Mas eu sei que ele já tinha muito adiantado de coisas escritas no caderno. E lembro-me que ele me falava que para fazer um emissor, foi o primeiro emissor que ele fez e que deu depois origem à mística que é uma rádio local, porque só se ouvia as rádios que vinham do continente, depois começaram a ouvir a rádio de Santa Maria, rádios americanas, aquelas Deutsche Welle, aquelas coisas que se ouviam, mal, mas ouviam-se, e ele fez aquela emissora e, portanto, aquilo gerou-se ali na redondeza um entusiasmo terrível com aquilo. Faz-se ideia. E ele, ele sabia que não podia aumentar a potência, porque senão também iria ter problemas com a justiça, não é? Então a ideia era melhorar as antenas. E lembro-me dele me contar que ia de bicicleta com o rádio a pilhas, rádios grandes, a pilhas, montado na bagageira da bicicleta e com os auscultadores na cabeça, e que ia até à Silveira, mas chegava à Silveira o disco acabava. Porque só tinha um disco, um 33 rotações. Ou seja, ele punha a tocar o disco, arrancava de bicicleta, chegava à Silveira, o disco acabava, ele tinha que voltar para trás. Até que convenceu a minha tia, quando o disco chegasse ao fim, que ela voltasse a pôr a agulha no princípio, que era para ver se ia até à aberta ou coisa no género, para ver até onde é que ouvia. Eu acho que ele chegou pelo menos a chegar a mais um bocado à frente da aberta e eu via perfeitamente a emissão. Mas claro, também quem está no Caminho Novo, com uma antena no Caminho Novo, para aquele lado é tudo escampado, era fácil de chegar até mais longe. Exatamente. Para o lado de cá ele nunca foi, porque tinha ladeiras, subidas, descidas e não sei o que mais, e aquilo ia ser mais complicado. Sei que também ele transformou um alto-falante em microfone, que pendurava na janela da casa,
e as amigas da minha tia, com a minha tia Lisete, cantavam viradas para o microfone aquelas musiquinhas que eram tradicionais naquele tempo, uma casa portuguesa, essas coisitas assim desse tempo. É preciso imaginar, sempre é o tempo. E elas cantarolavam aquilo e claro, as pessoas foram passando de palavra a palavra, de boca a boca, que havia uma rádio no Caminovo, que era do Fausto e do Belmir e que não sei o que mais. Às tantas, há um grupo de amigos mais importantes, digamos, socialmente, que se conversam de café, porque não fazer uma estação emissora a sério e tal. E falaram com o meu pai disse que sim, que não se importava nada de emprestar o emissor para se fazer a emissão e tal, e não sei o que mais. Conclusão, depois formam-se os estatutos, formam-se a equipa inicial do Rádio Clube, e a partir daí a história está já contada e recontada, até está em livro, que é pena aquele livro já não ter uma atualização, porque são documentos que depois podem ser consultados daqui a anos. O primeiro está muito bom, está muito interessante, mas termina naquela data e daí para a frente ninguém sabe a história do Rádio Clube. Como não sabe de outras estações de rádio locais, claro. Rádio Lages, Rádio Horizonte também, que é mais recente, e também não há nada escrito, e por aí abaixo vão acontecer com todas as estações e com muitas associações até. As pessoas esquecem de deixar documentação que depois no tempo vira histórico. Depois cria-se uma amnésia particularmente desinteressante, deixa-se de falar. Exatamente. Como tudo na vida, não é? Depois voltamos, e essa história realmente é interessante, e muitos, com certeza, dos nossos ouvintes, que terão uma idade já mais ou menos avançada, poderão lembrar alguns factos, que seria muito interessante depois vaporizá-los de alguma forma entre nós. Até já. Muito bem, até já. Pois é, caro ouvinte, o Impermanência está no ar uma vez mais e é todos os sábados pelas 16 horas, a presença e a voz de Carlos Amaral. Nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Fernando, de uma forma desenvolta, como seria realmente esperável e de facto expectável, falaste-nos da história do Rádio Clube de Angra e particularmente da questão fundamental do teu pai neste desenvolvimento, teu pai e o amigo. Agora fala-me um pouco da perspectiva do teu desenvolvimento na rádio. Como é que tudo aconteceu nos primeiros episódios? Olha, como eu deixei também naquele resumo que te dei, eu sempre estive ligado a fios, microfones, alto-falantes, por causa do meu pai, das atividades que o meu pai tinha. Portanto, não há, tecnicamente, a rádio, depois de estar ligada a um emissor ou a online agora, o que está na tua frente está na frente de qualquer técnico num palco. Em vez de ter um emissor, é um palco. Portanto, não há, para mim, segredo aí. Há, sim, é uma evolução tecnológica tremenda, desde o tempo que eu comecei. Eu não te quero mentir, mas, por exemplo, a mesa da Ratel devia ter esta largura, não, maior do que aquela. Parecia um caixão, sinceramente. Fantástico. Porque era a válvulas, aquela é digital. Era tudo a válvulas, portanto só as válvulas dentro já eram uma altura medonha. Depois era tudo em chapa. Era com os botões pretos grandes. O Rádio Clube tem umas aí parecidas, que estão lá em baixo, mas é pequenina. Do Rádio Clube é metade talvez daquilo que era da Ratel. Depois eu estava a trabalhar na Fiat, ali nas avenidas, ao pé daquela fábrica de rações Provimi, salvo erro o nome. Estava a trabalhar lá, até com um saudoso amigo também, o Rui Gama. Eu estava a trabalhar nas peças. Entretanto, os sócios compraram uma traineira com visão de futuro,
em transformá-la em barco de recreio e turismo, e começaram a recuperá-la, desmontaram a cabine, fizeram as cabines novas, e eu é que transportava o pessoal todos os dias de manhã para a praia, e no fim vinha da praia. Um dos mestres, também deves-te recordar, o mestre Madina. Exatamente. Pronto. E eu neste vai e vem, já andava metido também com os civis, a banda de cidadão. E ele levava para a praia porque não fazia nada, os mestres é que trabalhavam na embarcação, e eu ficava ali na conversa com os amigos que apareciam nos civis. Um dia cheguei cá à Fiat para entregar a carrinha, e o Paulo chamou-me ao escritório, o Paulo Pacheco chamou-me ao escritório, isto já depois do verão quente de 75. Porque naquele tempo aquilo já havia ali umas conversas de se fazer rádio, não se fazer rádio. Não vou entrar por aí agora, não foi a pergunta, e não vou mencionar o assunto. Mas o que é certo é que um dia chega e o Paulo diz-me: vamos fazer uma agência, vamos fazer uma rádio. Eu disse ao Paulo: rádio a gente faz, mas é para a gente, não é para mostrar ao público, porque não é possível, não é permitido fazer-se rádio. Mas podemos fazer uma agência de publicidade e transmitir programas através do Rádio Clube de Angra. E já isso depende do Rádio Clube. Se o Rádio Clube autorizar, tudo bem, não há problema nenhum. E ele meteu-se pés a caminho e foi saber se o Rádio Clube de Angra cedia horas, se não cedia, que era para depois poder montar estúdios, etc. Claro. Sim senhor, tudo muito bem. Claro que tínhamos que pagar ao Rádio Clube de Angra, e toca de montar estúdio. Montámos tudo, eu, o Rui Gama, aliás o Luís Gama, que é irmão do Rui, exato, e o Vítor Azevedo, que é tio do diretor aqui do Rádio Clube. Estávamos os três a meter destes painéis lá na Praia da Vitória, ao lado de uma oficina de carros que ainda existe lá na rua 25 de Abril, salvo erro o nome daquela avenida, daquela estrada. E estávamos praticamente com tudo pronto, e o Paulo aparece lá e diz: desmonta tudo porque vamos para Chafariz Velho, para a rua de Chafariz Velho, em Angra. E a gente ficámos descursoados, quer dizer, já tínhamos ali investido um trabalho medonho. Agora vamos tirar tudo e vamos para o Chafariz Velho. Porque fica mais perto, mais do centro e tal, eu não sei o quê. Pronto, aquelas conversas à Paulo Pacheco. Olha, não tivemos meias medidas, toca a desmontar tudo, trouxemos tudo cá para baixo e montámos então no Chafariz Velho. Começámos com poucas horas de emissão direta, através de linhas telefónicas tratadas. Lá está, eu a que cuidava dessa parte toda, e a mesa e a instalação foi feita por mim, o Ribas Martins e o Sr. Fernandes, o pai da técnica de som aqui do Rádio Clube de Angra, qualquer coisa Rezende, agora falta-me, Dolores Rezende. A Dolores trabalhava aqui no Rádio Clube, e eu de lá de cima ligava a linha, ela fazia o input aqui, e portanto nós transmitíamos de lá de cima através da antena do Rádio Clube. Ninguém notava se estávamos aqui no Rádio Clube ou se estávamos no Chafariz Velho, mas claro, estávamos no Chafariz Velho. E portanto o meu primeiro, digamos, a minha primeira ligação à rádio a sério é nessa altura. Porque brincar em casa, a fazer rádio... Em que ano é que estávamos? 75. 1975. Mas só começámos depois a fazer a emissão aqui com programas e não sei o quê em 76, porque todo o tempo de montagem foi entre 75 e 76. Repito, começámos na praia, desmontámos na praia, montámos no Chafariz Velho, portanto, e aos poucos o boom, porque éramos muito irreverentes, éramos uma lefada de ar fresco no modo de fazer rádio, porque o Paulo tem uma visão de rádio comercial diferente de fazer uma rádio clássica. Somos atrevidos, há um buraco na estrada, nós anunciamos que tem um buraco na estrada, fazemos pressão para que o buraco seja tapado, há uma coisa qualquer, nós vamos em cima, tínhamos repórteres na rua constantemente,
E então na Rádio Horizonte foi um desastre nessa parte, mas o Paulo era um visionário para estas coisas. De qualquer modo, a minha primeira rádio a sério, pode-se assim dizer, foi a Ratel Publicidade, e tanto assim é que quando eu lanço a atual rádio, Ratel Web Rádio, eu fui buscar Ratel, porque tinha sido onde comecei, e no ano em que comecei eu comecei em 1975 e em 2015 eu comecei a Ratel Web Rádio, 40 anos depois de fazer a Ratel. E portanto associei as duas coisas para que ficasse também um marco. E é engraçado é que eu comecei a Ratel também às 4 da tarde, porque tinha começado a Rádio Horizonte às 4 da tarde. Portanto, eu associei aqui os meus inícios das rádios com este formato online. E portanto, passado uns anos, entretanto eu saí da Ratel, passado 4 anos de ter começado, saí da Ratel, fui trabalhar outra vez com o meu pai queixava-se, que santos de casa não fazem milagre, aquelas conversas, estás aqui em casa, que é assim, que é assado, que é cozido, e eu, ok. Deixei a Ratel, vim trabalhar com o meu pai, outra vez para as iluminações e instalações elétricas, aquelas domésticas, não é? Um dia estou a almoçar com os meus pais e o telefone toca. Passado talvez uns 4, 5 anos depois de ter saído da Ratel. Entretanto, a Ratel depois fecha, porque o Rádio Clube passa a exigir mais dinheiro mensal à Ratel. A Ratel não tinha mais meios de ganhar dinheiro, porque já tínhamos aqui espremido o comércio local e em São Miguel e noutros locais, e portanto o aumento que o Rádio Clube pretendia era impossível a Ratel cumprir, porque a Ratel tinha muitos funcionários, porque tinha que ter muitas variedades de vozes, porque tinha muita publicidade, tinha muitos programas. O Rádio Clube praticamente pagava o seu pessoal com a mensalidade que a Ratel pagava ao Rádio Clube. E portanto eu saio da Ratel e estou a trabalhar com o meu pai, e um dia o telefone toca na hora do almoço. Minha mãe é que foi atender o telefone e vem para dentro, vem da sala para a cozinha e diz: Fernando, é o Paulo para ti. E eu: o Paulo para mim? O que é que o Paulo quer a esta hora? E eu vim ao telefone, e quando peguei no telefone e disse: diz, estás sentado? Foi a conversa dele: estás sentado? E eu disse: não, porquê? Então senta-te. Tal e qual como isto. E eu disse: o que é que vem por aí? Sentei-me realmente, porque eu disse: isto para me sentar, se ele me está a mandar sentar é porque vem medida grossa para aí abaixo. E eu disse: o que é que aconteceu? E ele diz-me: vamos fazer uma rádio. Paulo, tu andas a beber outra vez, ou começaste a beber agora, porque ele nunca bebeu. Ele podia ter muitos defeitos, mas nunca bebeu álcool. Era sóbrio. Era sóbrio, completamente. E eu disse-lhe: tu estás a beber o quê? Porque ele estava de férias com a família em Lisboa, isso eu sabia. Estás a beber o quê? E ele diz-me: não, mas saiu a lei da rádio e toda a gente pode ter rádios agora. Eu disse: rádios agora? Paulo, traz esses papéis, traz essas coisas, quando chegares procura-me. Olha, não foi muito. Ele interrompeu as férias, no dia seguinte estava à minha porta com os papéis, uma revista onde mostrava a lei da rádio, e que já em Lisboa todas as pessoas nas casas de banho já tinham montado de emissores e antenas. Realmente aquilo foi uma selva, porque toda a gente quis fazer rádio FM. Era uma sonoridade que era uma beleza. Não esqueça que o Rádio Clube trabalhava naquela altura em AM, não tinha FM, e aliás só passa a ter FM depois da Rádio Horizonte ter começado. Conclusão: essa foi a minha segunda experiência, porque lá está, tive que montar tudo outra vez, estúdios de emissão, estúdios de gravação, as preocupações todas de insonorização, porque era aquela história: fazer rádio, mas ter qualidade. Exatamente. Ter qualidade de som. E realmente, quando a Rádio Horizonte arrancou, foi uma coisa, eu até me estou a arrepiar, porque todos os rádios dos carros, todas as pessoas na rua, eu basta dizer que se eu saísse do Altas Covas a ir até à Rua do Galo,
eu ia sempre a ouvir a Rádio Horizonte. Ora, porta 5, ruas da Rua da Sé, todo o comércio ouvia a Rádio Horizonte, porque tinha realmente um som, uma coisa fora fantástica. Era uma novidade. E era a novidade. E eu com passei bons por lá, profissionais. sei muitíssimo bem. E sei muitíssimo bem. Espaço e Tempo 2000. Mas eu lembro-me, a primeira vez que eu já te expliquei isso, foi fantástico, porque eu nem sequer sabia que estavas na Terra na altura, porque estiveste para fora muito tempo em Lisboa. E eu não sabia. E estávamos a fazer um programa no sábado à noite, parece-me que começávamos à meia-noite, da meia-noite para a frente. Sim, sim. Com a Filomena Barcelos. Exatamente. E com o marido dela. Eu é que estava na técnica, porque eu é que fazia as noites, em termos técnicos, e ela diz, hoje vamos ter uma rubrica nova, vamos ter aqui o Carlos Amaral. Ela realmente disse-me o Carlos Amaral, mas não liguei ao Carlos Amaral, o teu nome. Um Carlos Amaral, como há muitos Fernandes, como há muitos João e tal. E, portanto, naquela altura havia a barreira dos vidros, não é? Os locutores ficavam dentro do estúdio, isolado, com vidros à frente do técnico, e eu estou a olhar para o vidro e vejo a figura do Carlos Amaral a passar-me por trás, vestido de monge. De lama. De lama. Eu quando vejo aquela figura, eu primeiro assustei-me, porque não era habitual entrar no estúdio uma figura daquela maneira. E eu olho e digo, eu olhei para trás e é que me apercebi que realmente a tua figura. Disse, o Carlos, eu conheço o Carlos. E cumprimentei-te e tal. E fizeste o teu apontamento, mas foi um embate terrível naquela altura, porque eu não sabia de nada de ti, não sabia onde estavas, não sabia que tinhas voltado à Terra, não sabia que tinhas aquela vertente budista. Portanto, foi tudo um choque repentino. E a partir daí, pronto, retomámos onde tínhamos parado a amizade lá atrás. Exatamente. Que é uma coisa fantástica. A amizade pode passar muitos anos, mas quando se juntam as pessoas, parece que não houve interregno. Não. Recomeçamos. Quando ela é verdadeira. Quando ela é verdadeira. Sim, senão aquilo começa logo a pancadaria e começa o palavrear. E daí nasceu, se me permites, a lembrança à memória, e nasceu uma série de programações. Exatamente. E de programas comigo presente. Exatamente. E aquele célebre programa que durou ainda 3 anos, que foi o Espaço e Tempo 2000. Exatamente. E passaram por ali vários miúdos técnicos que fizeram formação depois comigo. Eu tenho sempre a lembrança de um deles que já faleceu há pouco tempo, o Arlindo Dutra. Foi um miúdo que apareceu ali, que se entusiasmou e aprendeu. Eu tive um pintor que aprendeu, o João, começou até a fazer começou lá a trabalhar, a fazer cobranças. E depois juntava-se e começou a entusiasmar-se e disse, mas queres trabalhar com operador de som? Levava-o para o estúdio de gravação, explicava-lhe o funcionamento, tens que baixar, levantar, porque não havia os fade-ins, fade-outs feitos através da informática. Aliás, nem sequer tínhamos informática. Era tudo à mão, íamos buscar disco a disco, tínhamos que ir buscar cassetes onde tínhamos coisas. Ouvido por antecipação. Exatamente, fazíamos a pré-escuta, alinhávamos aquilo um quarto de volta atrás, para quando tocássemos aquele arraste não se ouvir na música. As cassetes também eram alinhadas com um lápis ou com a ponta do dedo. Enfim, foram tempos que hoje nada se comparam. Digamos que somos pré-históricos neste contexto. Quase pré-históricos, porque eu imagino o que é que o meu pai teve, porque eu ainda tive, não sei se ainda existe, o primeiro gravador que o Rádio Clube de Angra transmitiu música gravada ou pré-gravada, de cantorias e coisas assim, era um gravador de arame. Mas arame. Fantástico. Quase como seda, mas era arame magnetizado e aquilo era gravado numas bobinas assim pequeninas. O RCA deve ter aqui em arquivo algumas, porque o RCA depois comprou um gravador igual ao que o meu pai tinha.
porque o meu pai, depois disto ter sido lançado, digamos, e já está tudo formatado, o meu pai foi à sua vida, que ninguém faz vida, dizer estou bem de vida porque trabalho na rádio. Claro. Isto não se ganhava muito dinheiro. Agora até há indivíduos que podem, mas em televisão então, ganham fortunas inimaginárias para aquele tempo. Sim. Aquele tempo, com aquele dinheiro que tinha-se, era bons profissionais. Exatamente. Para se pagar ao mês, mas era uma equipa boa. Eu tenho memória de ter trabalhado com muitos e bons profissionais. Isso aí, então, ninguém me tira essa nota. Olha, Fernando, só a questão da memória que nos resgata esses pensamentos, essas ditas memórias, que são processos interessantes. Eu lanço-te um repto antes de irmos para um ligeiro intervalo. Por que não? O repto é este. Por que não escrever um livro? Pois é, o seu Impermanências aos sábados pelas 16 horas. A presença e a voz de Carlos Amaral. Nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. O nosso convidado de hoje é exatamente o Fernando Fausto, que tem um Silva entre Rodrigues e Cristóvão, não é? Não tem o Rodrigues. Não tem Rodrigues, mas aparece-me sempre o Rodrigues, mas não faz mal. É do meu pai. Pronto, está bem. É uma homenagem feita. Olha, tivesse o nome dele. Pronto, nesse aspecto. Tenha só o Cristóvão, que é dele. Muito bem. De qualquer forma, Fernando, lembrando um pouco os primórdios da rádio, etc., como é que depois ganhaste esse gosto não só pelos fios e em determinada altura começaste a viver em São Jorge? Isto é assim, eu além de depois de ter saído da Rádio Horizonte, havia que fazer qualquer coisa. Já não tínhamos a loja do meu pai. E andei a investigar, digamos. Eu não podia trabalhar de eletricista na altura por causa de um problema nas costas, e depois fiquei sem saber o que havia de seguir. O que é que faço, o que é que não faço, o que é que está a dar dinheiro, o que é que não dá dinheiro, que todos pensam, não é? Para resolver a sua vida, que eu entretanto já estava casado. E por isso é que eu digo aí que sou bom rapaz, porque já não estou casado, estou divorciado. Não estou à pesca, mas deixo a dica do bom rapaz, que eu costumo dizer que é a minha assinatura. Claro, precisava de ganhar a vida. E há uma ocasião que eu conheço um colega que me diz: porque é que não ficas com o bar das piscinas do Inatel? O meu pai é que está a explorar aquilo, mas o meu pai vai abrir um mini mercado ou não sei o quê e vai deixar aquilo. E eu disse: ok, eu vou lá ver isso, não é de rejeitar. E fui ver o bar e, claro, a minha irreverência é para mudar logo o visual e arranjar aquilo tudo, e tive sucesso, sinceramente tive sucesso nas piscinas. Entretanto aparece o bar do pavilhão municipal. Mas aquilo estava realmente um bocado abandalhado. Também tive que pôr aquilo tudo a meu jeito, limpo e arranjado, e arranjar a maneira de que os cheiros das coisas que eu fazia, tipo batata frita, hambúrguer, que o cheiro não ficasse dentro do pavilhão, porque era uma coisa impensável. Mas lá consegui pôr as coisas todas a funcionar, e fiquei com o bar do pavilhão e das piscinas. Entretanto aparece o bar do Teatro Angrense, e eu também fico a explorar o bar do Teatro Angrense. Claro, aquilo era temporal, era quando havia cinemas, que eram ciclos de cinema, era o ciclo do teatro, era o carnaval, e portanto pouco mais havia. Portanto, quando havia uma coisa não havia outras no pavilhão nem nas piscinas, e portanto conciliava-se. E era eu e a minha esposa na altura que fazíamos as coisas. Conclusão, estava aí no pavilhão um dia à tarde, e surge que ele trabalhava para a Câmara Municipal, o Sr. Raul Pamplona Cavaleiro.
o Raul Pamplona aparece lá, era muito amigo com ele, infelizmente também já nos deixou, e ele encostou-se ao balcão, ia conversarmos e tal, e ele diz-me, porque é que não fazes uma tasca e montas a tasca em Santa Cruz da Graciosa, porque aquilo quando é as festas de Santo Cristo, aquilo é um desastre, não há lugar para o pessoal comer, a gente tem que esperar às vezes 2, 3, 4 horas para sentarmos e comer alguma coisa. Então naquela altura da feira das touradas e não sei o quê, a feira taurina, aquilo é um desastre porque a terceira vai para lá muita gente e aquilo toda a gente precisa de comer. Porque é que não fazes uma tasca e vais lá? E fiquei a pensar naquela história, mas eu disse, como é agora fazer uma tasca? Andar com paus e lonas às costas, arcas frigoríficas e essas coisas? Não, nem pensar, não faço nada disso. Mas aquilo ficou, percebes? Ficou um bichinho aqui a roer-me e tal, e não sei o quê. E eu disse, se você fizer um bar ambulante numa caravana, não uma tasca em cima de uma caminhoneta, porque não tem como transportar. Tinha que arranjar uma coisa que permitisse andar naqueles ferribotes. A porta lateral dos ferries eram pequenas, não é como agora, que até entra caminhões pela traseira, e portanto aquilo levou-me ali um tempo a magicar, até que eu lembro-me de fazer uma trela, género de trela de acartar animais, e fazer como se fosse um bar que rebocasse com o meu carro, parava o bar num lugar e fazíamos as coisas. Comecei a desenhar, a fazer rabiscos em casa. O problema era a altura, porque andar dentro do bar eu precisava ter no mínimo dos mínimos a minha altura. Claro. E como é que vai ser? Porque com a minha altura eu passo, mas aquilo ainda tem que ter as rodas por baixo. Quer dizer, todas as situações iam-me engando à altura. Eu fui tirar as medidas da porta e era impossível. Só se eu arranjasse um buraco dentro da caravana e andasse com os pés no chão e o resto é que estivesse dentro da caravana. E um dia estava preocupado porque não conseguia fechar a caravana, e um dia estava a tomar café na esplanada ali do Alto das Covas e está na mesa ao lado um sujeito a brincar com uma caixa de fósforos. Abre e fecha. E eu disse, ok, aquele é o jeito de eu fechar o teto da caravana. Faço meio a meio, quando baixo a parte de fora, a parte de cima entra na parte de baixo. Ficou como um fole. Aliás, é como uma caixa de fósforos. Exatamente. A parte de fora desce na caixinha. Exatamente. Ok, esta é a solução. Toca para um bate-chapas, uma oficina de ferreiros, até foi nas Fontinhas. Fui para lá, mostrei o desenho aos gajos, tudo em pormenores, de comprimentos, larguras, alturas, como é que era, como é que não era, e eu ia para lá todos os dias às 8 da manhã e saía de lá às 8 da noite, 8 e meia, era quando eles diziam, basta, a gente vai jantar. E portanto lá ia-me embora para baixo e fiz o bar ambulante e fui o primeiro a ter bar ambulante a circular nas principais festas concelhias do Grupo Central dos Açores. Claro que era chamada, não era bota capa tem, era bota que tem, era com desenho de uma bota, e aqueles que se lembram, e com muita saudade até, mas ninguém imagina o trabalho que aquilo dá. Dá dinheiro, não há dúvida que dá dinheiro, mas dá uma trabalheira, porque nas festas trabalhamos até 4, 5 da manhã muitas das vezes, às vezes até mais, porque aquela malta depois já fica de roda e vai pingando, um depois quer uma sandes, um quer mais isto, outro quer aquilo, e para não perdermos pitada, como se costuma dizer, porque ou trabalha-se a sério ou não se trabalha, ficava até muito tarde, eu e a minha esposa, éramos sempre nós os dois, e quando saía dali tomávamos um banho, às 8 da manhã estava à porta dos abastecedores, não é? Das empresas abastecedoras, a comprar mais mercadoria, ia com a mercadoria colocá-las nas arcas para arrefecer, para à noite já ter o material, ia buscar gelo e essas coisas todas que eram precisas, portanto eu só me deitava
a dormir um bocado, lá para as 11, meio-dia, a dormir até às 5 da tarde, 5, 6 horas da tarde, e era só tomar um banho, vestir e outra vez para a tasca. Portanto, dava muito trabalho. A verdade é essa. E, portanto, afastei-me depois da rádio e, como eu disse, fiz um resumo do que fazia, ou do que ao longo da vida eu fiz, porque muitas outras coisas eu fiz, mas principalmente esta da rádio, esta vertente comercial ligada à exploração de bares e depois a empresa Bota que tem, ocupou-me também muito tempo. Uhum. Foram 20 anos a explorar bares e restaurantes e não sei o quê, cerca de 20 anos. Chegou-se a uma altura que eu vim, a minha vida, quer dizer, a minha paixão sempre foi os escuteiros, e em 2012, já depois de eu ter fechado os bares e inclusivamente separado, em 2012 surgiu-me um desafio aliás, em 1987, assim é que é, eu ainda tinha a caravana e essa coisa toda. Em 1987 surge-me um desafio para a rádio, volto cá, pois, isto foi sempre uma vida muito agitada e sempre com muita gente, de repente surge-me um bar especial, um lugar fixo em São Jorge. E eu fui ver, porque já estava cansado de andar com a caravana, que eu costumava dizer, parece o caracol com a casa às costas, e fui ver aquele bar em São Jorge, em 2003, salvo erro. E disse, olha, fecho a caravana, mas ela vem comigo e eu vou abrir aquele bar. Mas vou abrir convencendo o senhor a vender-me o espaço integralmente. Convenci o senhor, tudo muito certinho, e fiquei por São Jorge. Depois de São Jorge as coisas, entrou esta crise financeira de 2000 ou já 2000 e não sei o quê, mas chegou aos Açores já em 2003, 2004, por aí abaixo, foi agravando, a exploração do bar começou a decair drasticamente. E eu comecei a ver que a minha vida ia começar a andar ao contrário. E eu disse, vou procurar outro lugar onde dê dinheiro também para as coisas andarem. Fui para a Graciosa, estive na Graciosa também a explorar 2 bares lá, bar-restaurante, até que em maio de 2011 eu fechei por completo os negócios, porque a minha mãe já tinha tido problemas de saúde e ela foi ter comigo lá à Graciosa, convenceu-me a voltar para São Jorge para cuidar do casal, que era a minha mãe e o meu padrasto, porque já eram idosos, já precisavam também de algum apoio, babel, e eu acabei a ceder à mamã e fui para São Jorge. Muito bem. Voltamos já a esse assunto imenso. Quase na reta final do nosso programa e, como veem, caro ouvinte, tínhamos muito mais por abordar. Aqui o nosso amigo Fernando realmente tem histórias que não precisavam sequer, neste momento, ser mencionadas como esquecidas, mas sim como lembradas. Voltamos já. Entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir. Fernando, é incomensurável as histórias que tu tens, histórias de vida, digamos, portanto são experiências que não podes de maneira nenhuma esquecê-las, mas que todos nós gostaríamos de ter acesso às mesmas. Claro que o Impermanências teve o condão de te convencer a estar cá hoje e uma vez mais o meu agradecimento. Estamos praticamente no final, estamos a 43 minutos e 41 segundos do programa. Como sabes, o programa é de 50 minutos, vamos até por vezes aos 52, 53. Eu gostaria que tu me dissesses, neste particular momento, quais são, para além da rádio que tu tens e que funcionas, portanto, diariamente, quais são os planos que tens ainda para realizar? Planos e sonhos, eu penso que tenho a grata satisfação de ter herdado irreverência. E os sonhos são ainda coisas que algumas posso revelar, outras não posso revelar, porque às vezes
A alma do negócio é o silêncio, é o É. segredo, e muito bem. Mas eu gostava que a Ratel Web Video tivesse um bocadinho mais de atividade, mas não é fácil, porque tudo isto envolve dinheiros, envolve despesas, e não é fácil ter pessoal, porque muitas das coisas hoje em dia faz-se com pessoal que está a aprender, porque ainda tem vencimentos baixos, etc, etc, porque já hoje em dia ninguém quer trabalhar pelo ordenado mínimos, etc. E portanto, a Ratel Web Rádio funciona sem qualquer apoio de comércio ou institucional. Sou eu que pago todas as despesas mensais com luz e a internet que eu uso, porque a Ratel Web Rádio não se ouve nos rádios dos carros, já se ouve em alguns carros novos, já tem internet e portanto pode-se ouvir as rádios online. Mas não é uma rádio que se tenha no rádio de pilhas pequenino, Exato, não é? exato. Aquele rádio pequenito que se ouvia os relatos antigamente. A internet tem a vantagem, é que chega onde as antenas não chegam, não é? Exatamente. O Rádio Clube também tem a sua online, exatamente porque leva o sinal do Rádio Clube de Angra mais longe do que aquilo que as antenas. A antena tem a vantagem é que localmente qualquer rádiozinho, qualquer aparelhagem também apanha a emissão em FM. Já não tem o AM, porque realmente era uma despesa incomportável então. A manutenção de um AM não é brinquedo. A FM já é pesadinha. A rádio em si online tem poucas despesas, mas tem. E depois para manter ou para ter um leque de vozes em direto, em especial, sai caro. É preciso ter apoios. E o Rádio Clube de Angra, por aquilo que eu ouvi entre o Porto Martins e a chegada aqui ao Rádio Clube, felizmente o Rádio Clube de Angra pode-se queixar que gostava de mais. Eu aceito porque é sempre pouco para as despesas de manutenção de uma casa destas. Não é brinquedo. A direção do Rádio Clube de Angra continua de parabéns, deu uma lefada de ar fresco a esta casa. Tem conseguido reunir aqui um lote de pessoas muito bom para fazer a emissão, segurar a emissão dos 7 dias da semana, etc, etc. A Ratel, ou a Ratel Web Rádio, tem aqueles que é possível. Tenho a honra de ter também, de há umas semanitas a esta parte, o Impermanências também, tem que fazer a reedição da gravação que me chega, mas tenho o Impermanências, tem mais 5 vozes diferentes de produtores nacionais muito bons. Tenho esta voz que estão a ouvir agora num programa de fados à quinta-feira, para fechar a emissão de quinta. E que é belíssima. E eu tenho depois o Rádio Face que vai retomar dentro de poucas semanas, para o final de outubro, porque também achei que já era papagaio de mim mesmo, 6 anos a fazer sempre o mesmo, já me sentia papagaio, portanto eram sempre as mesmas coisas. Daqui a algum tempo vais sentir o mesmo a fazer o Impermanências, porque o figurino é este, não saímos disto. As palavras são outras, mas estamos sempre formatados. O registro é o mesmo. Eu costumo dizer que são formatações que se fazem e, portanto, eu entendi que fazer uma interrupção. Fiz a interrupção em abril, vou retomar agora em outubro. Mas, entretanto, antes de ontem, antes de viajar, recebi um telefonema dos Estados Unidos. Se calhar vou ter que ir aos Estados Unidos entretanto e é de levar o estúdio móvel comigo e é de fazer a emissão dos Estados Unidos, porque estas tecnologias permitem, eu neste momento
aqui pelo telemóvel comando a minha emissão, posso cortar, posso acrescentar, posso mudar de programa. Maravilha, não é? Isto hoje em dia é assim, quer dizer, Facilita era muito. impensável em 75. Sem dúvida, sem dúvida. Em 1975, E até talvez há 10 anos atrás também era de certo modo já em impensável. 87, aliás, em 1997, é que eu tive o meu primeiro telemóvel. Portanto, desde 1975 nunca pensámos. Eu acho que na ficção científica via-se Aparecia aquelas isso, coisas, sim, aqueles sim. rádios Mas era comunicar. ficção. Era ficção. Era ficção. Mas aquilo, eu já acho que a ficção era uma preparação das mentes humanas sim. por aquilo que aí vinha. Sim. A ficção não E era só sobre ficção. Isso, e sobre isso teríamos muito que falar. É e outro discutir, programa. não é? Outro programa. Outras impermanências. Olha, Fernando, uma pergunta que não quer calar. Pensas alguma vez voltar à Ilha Terceira? Olha, estou na Ilha Terceira. Não, no sentido de ficar, permanecer, residir, enfim. É daqueles sonhos que eu te disse há pouco, uns podem ser revelados, outros não podem ser revelados. Muito bem. Mas nada, nem ninguém me tira a ilha do coração, como se costuma Muito dizer. bem. E portanto, se houver, e desejo muito que haja hipótese de regressar, será um gosto enorme estar entre amigos, desde criança. Estão todos aqui praticamente, portanto, verdade. e tenho aqui a família toda, portanto, eu estou lá, bicho do mato. Muito bem, Fernando, voltamos já imediatamente para as nossas despedidas. Vamos a isso. Pois bem, este foi uma vez mais o seu Impermanências na fase final. Como nosso convidado foi o Fausto, ou Fernando Fausto, melhor dizendo, Cristóvão, sem Rodrigues. Entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre à vontade de ouvir. Caro Fernando, uma vez mais os meus agradecimentos, foi uma honra, foi um prazer nesta nossa velha amizade e particularmente lembrar episódios que mais ninguém podia lembrá-los sem ter a experiência que tu tens. Portanto, gostaria que tu te dirigisses à vasta audiência do nosso programa e dissesses algo mais para quem nos está escutando com atenção. Olha, Carlos, antes de mais, agradecer-te mais uma vez a oportunidade de nos juntarmos numa mesa, embora não seja com pratos e talheres à nossa frente, é com microfones e máquinas, normalmente tem sido, mas desta vez é com tecnologia. É um enorme agradecimento a ti, ao Rádio Clube de Angra, à direção do Rádio Clube de Angra, que tenha muito sucesso na manutenção desta casa e de tudo que a ela está ligado, porque são jovens que começaram também a gostar disto um dia e agora já é uma paixão para eles e para todos aqueles que gostam do Rádio Clube de Angra. Um enorme abraço a todos aqueles que nos estão a escutar neste horário e nos outros horários que possam ouvir as gravações nas plataformas onde o Impermanências fica colocado. E quando quiserem também às quartas-feiras às 20 horas podem ouvir o Impermanências na Ratel Web Rádio. Para todos um enorme abraço, com alguma antecipação, que tenham um bom Natal, um bom final de ano, muita paz, que esta pandemia desapareça de uma vez por todas e que haja juízo, porque me parece que esta pandemia trouxe muito mau juízo. É necessário. Olha, um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado.